Você deve ter percebido na semana passada que a gente trabalhou um pouquinho sobre um dos sinais que nós encontramos no Evangelho de João. E hoje nós trabalharemos o segundo sinal que nós encontramos no Evangelho de João, ok? Abre sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 43 a 54. João 4, 43 a 54. Nós não leremos ainda o texto, a gente vai esperar um pouquinho, mas já fica com ele aberto aí. E a ideia desta série, se você está ligado no mundo cristão, você deve perceber que essa questão de milagres, ela é muito pertinente no nosso meio. As pessoas estão em busca constante em milagres. Mas só que muitas dessas pessoas que estão em busca desses milagres e muitas coisas que estão sendo ensinadas sobre milagres é ensinada de forma errada. Então a crença de muitos cristãos sobre milagres é uma crença errada. Então por isso que é importante a gente analisar as escrituras e ver como que Deus age e de que forma ele age. E os milagres escolhidos por João, que são apenas 7, são escolhidos para apresentar quem Cristo é e para mostrar a sua obra redentora, apontando que Cristo Jesus é o Messias prometido. E podemos ir até além, do capítulo 2, que nós vimos na semana passada. A gente pode ir até o capítulo 12, entendendo que João está mostrando o ministério público de Jesus. E mostrando esse ministério público de Jesus, apontando que ele é o Filho de Deus. E apresentando a glória divina que Deus tem em realizar os milagres, mostrando a missão redentora de Cristo aqui na terra, através de milagres, discursos e diálogos curtos também. E todo esse ministério de Jesus provou o quanto ele é poderoso, o quanto ele é Deus. E quando a gente olha para tudo isso, a gente só tem uma certeza, que Cristo fez o seu ministério para glorificar o Pai e para mostrar que ele é Deus. E hoje em dia nós não vemos isso, Muitas das vezes, esses milagres que são apontados por muitas igrejas, eles são apontados simplesmente para mostrar que o pastor tem poder, mostrar que a igreja tem poder, ou mostrar que o indivíduo não tem fé. Estão mostrando totalmente errado o propósito dos milagres, esquecendo que quem faz milagre é Deus e não a pessoa, esquecendo que quem mostra o poder é Deus e não pessoas. Então isso é muito importante a gente lembrar. E aí, finalmente, estamos no capítulo 4 de João. E quando nós olhamos no capítulo 4 de João, tem alguns capítulos anteriores importantes para a gente entender o contexto todo de João capítulo 4. Quando você lembra do capítulo 2, que nós vimos na semana passada, ali nós temos o nosso primeiro milagre, um milagre muito importante, que é o milagre que Jesus transforma a água em vinho, coisa inédita. E aí depois Jesus ele sai no versículo 12 do capítulo 2, ele sai e vai para Cafarnaum e fica alguns dias por ali. E perto da Páscoa, se você continua a leitura do capítulo 2, você vai ver que Jesus, perto da Páscoa, leva os seus discípulos para Jerusalém, para celebrar este momento. E aí quando Jesus chega em Jerusalém, tem aquele quebra-pau famoso, no templo. Os mercadores estão aproveitando da ocasião para vender as coisas no meio do templo, e Jesus fica indignado com aquilo, e ele aproveita daquele momento para ensinar os judeus ali. E em Jerusalém as pessoas ficam admiradas com a autoridade de Jesus, ainda no capítulo 2. No capítulo 2 também nós vemos ali que Jesus continua fazendo alguns sinais, mas que muitas das vezes não é relatado especificamente por João, mas ele continua ali fazendo alguns sinais. Mas só que as pessoas que estão ali são pessoas interesseiras, pessoas que estão seguindo a Jesus por interesse.
E aí, nós entramos no capítulo 3 de João. O capítulo 3 é um capítulo sensacional. O capítulo 3 inicia num diálogo de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. E Jesus, ele expõe o evangelho ali de maneira muito clara para Nicodemos, que nós temos aquela velha expressão, né, que a maioria dos cristãos conhece: como eu posso nascer de novo? E aí você tem um dos versículos mais conhecidos na Bíblia dentro desse diálogo, que é João 3,16. E no final do capítulo 3, nós vemos ali que tem um outro diálogo, mas é um diálogo de João Batista e um certo judeu. E esse diálogo ele é concluído com João falando assim: é necessário que ele cresça e eu diminua, mostrando que João Batista ele tinha a convicção que era para projetar a Cristo. Cristo tem que aparecer e não eu. E aí o capítulo 4 inicia acontecendo que os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais pessoas. Na realidade, eram os discípulos de Jesus estavam batizando mais pessoas. E por causa desta informação, aí capítulo 4, versículo 3 e 4, nós temos ali Jesus saindo daquele ambiente, saindo da Judéia, indo em direção à Galiléia. E no meio termo, antes dele chegar na Galiléia, ele para em Samaria. E quando Jesus ele para na Samaria, que é o texto anterior ao que nós veremos nesta manhã, quando ele para em Samaria, ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana, um diálogo muito famoso, que muitos cristãos conhecem. E dentro desse diálogo, ele prega o evangelho claramente, e a mulher samaritana reconhece que Jesus Cristo é o Messias. E naquele momento, a mulher samaritana sai para a cidade e começa a falar quem é Jesus para as pessoas. E de repente as pessoas começam a reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E aí você tem um detalhe importante: os judeus olhavam para os samaritanos com ódio, porque eles acreditavam que os samaritanos não faziam parte do povo de Deus. E por conta disso, nós vemos que tem um contraste aqui. Porque aonde os judeus estavam olhando que esse povo era a escória da sociedade, como os samaritanos eram considerados pelos judeus, Jesus foi bem recebido, sem nenhum interesse. As pessoas estavam preocupadas em conhecer a Jesus e entender o que ele veio fazer aqui na terra. Reconheceu ele como Messias. E agora a gente tem um salto de Jesus saindo de Samaria, indo para Galiléia. E quando ele chega na Galiléia, aí sim a gente vai começar a entrar no nosso texto, versículo 43 e 45 de João 4, ele é recebido. Mas ele é recebido de uma forma diferente. Porque em Samaria, as pessoas o reconheciam como o Messias. E agora não. Olha só, versículo 43 a 45 de João capítulo 4. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que lhe fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. O que está acontecendo aqui, gente? Nós vimos um pouquinho sobre o contexto, né? E João capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então você tem ali um contraste. Jesus está na Galiléia, passou por Samaria, e agora Jesus está voltando para a Galiléia. Nós não sabemos a razão por que ele escolheu a Galiléia, mas ele está passando ali pelaquela cidade. A gente precisa entender um pouquinho o discurso de Jesus aqui, como ele inicia, né? Versículo 44, Jesus ele usa um provérbios aqui, afirmando que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. O que ele quer dizer com isso?
A palavra terra aqui é utilizada de uma forma para identificar a terra natal, ou a terra de origem, ou local de nascimento. Mas você deve estar se perguntando um pouquinho, Jesus não nasceu na Galileia, Jesus nasceu em Belém. E aí fica esse conflito na sua mente. Jesus, então, ele nasceu na Galileia ou nasceu em Belém? Mateus 2:1 vai dizer assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Tu fala, opa, então Jesus nasceu em Belém mesmo, então estava certo que Jesus tinha nascido em Belém. Porém, Jesus ele é conhecido como Galileu, porque ele viveu uma parte da sua vida, uma boa parte da sua vida na Galileia. Ok? Então, por isso que Cristo ele é identificado como um Galileu. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Eu creio que Jesus, aqui, ele está falando da própria Galileia e não de Belém, né? Então, ele está citando esse provérbio para a cidade que ele está indo, não apontando para Belém. E aí, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que a Galileia e a Judéia representam o povo judeu. E no contraste do texto geral, nós temos ali Samaria representando o povo gentil. Então, na terra que Jesus deveria ser bem recebido, porque ele pertence àquela terra, ele é mal recebido. Na verdade, que ele não é mal recebido, ele é recebido por interesse. São pessoas interesseiras ao seu redor, porque tinha visto Jesus fazer milagres. E na terra que as pessoas nem o conheciam, está recebendo ele de uma forma genuína, entendendo que ele é o Messias, que ele é o próprio Deus, o Salvador da humanidade. E aí você tem esse contraste na recepção dos galileus. E João capítulo 2, versículo 23 a 25 diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. As festas judaicas eram frequentadas, como nós vimos aqui, eram frequentadas constantemente por Jesus. E no meio desta festa, Jesus ele realizou alguns milagres. E por os galileus ser judeus, o que acontece? Eles foram também para as festas judaicas. Então, ou seja, a festa da Páscoa estava Jesus e muitas pessoas que moravam na Galileia. Então, viu tudo que Jesus fez ali. Então, Jesus está chegando na Galileia, os galileus estão pensando da seguinte forma: chegou o homem que vai resolver os meus problemas. Imagina se você tem uma necessidade física e você sabe que Jesus está vindo. Se você tem uma necessidade que você julga, eu preciso que alguém resolva isso. Jesus está vindo para a sua cidade. Qual a intenção do coração daqueles homens? Opa, vou resolver meu problema hoje. Eles não querem saber se Jesus é o Messias, ou se ele é o verdadeiro Deus, ou se ele é o Salvador da humanidade. O que eles querem saber é se Jesus pode ou não resolver o problema deles. Eles estão em busca apenas do milagre. Eles não estão em busca de entender quem é Cristo Jesus. E aí aqueles homens, eles conheciam Jesus apenas como um homem comum, o carpinteiro que viveu em nosso meio, o filho de José e Maria, porque os seus irmãos ainda viviam ali no meio. Então aí eles reconheciam Jesus apenas como um homem, mas agora um homem que tem um poder especial, que consegue fazer milagres. E a familiaridade com Jesus obscureceu o entendimento espiritual daqueles homens, cegou o entendimento daqueles homens. E aí quando nós olhamos para esse contexto imediato de João, do versículo 43 a 45, nós vemos que Jesus foi recebido pela Galileia, mas recebido de forma errada. Não recebido como Messias, mas simplesmente como o homem que fazia milagres. E aí, depois de todo esse plano de fundo, todo esse contexto, a gente vai ver a forma que Jesus age para realizar esse segundo milagre. Se você lembra da semana passada, você lembra de uma estrutura muito simples, que foi dividida em 4 cenas. Nós veremos novamente essas 4 cenas num novo episódio da nossa série.
Então a primeira cena é a circunstância, a segunda o problema, o sinal e depois o resultado. Nós veremos desta mesma forma no capítulo 4 de João. Mas antes vamos ver a grande ideia, pode dar um cliquezinho aí, tá? Cristo demonstra a sua onipotência a um pai desesperado. Este é o resumo do milagre de Jesus. Cristo ele vai demonstrar a sua onipotência a um pai desesperado. E hoje vivemos em um momento da vida que as pessoas estão totalmente desesperadas. As pessoas elas estão sem esperança, estão perdidas e em várias áreas e por vários fatores. Alguns é porque perderam pessoas queridas, outros é porque perderam seus empregos, outros é porque não vê esperança no futuro do Brasil ou da humanidade, outros é porque estão doentes. Enfim, são inúmeras razões. O número de depressão e pessoas que estão com alguma doença psicológica aumentou de forma drástica. E quando nós olhamos para esse índice, nós vemos porque as pessoas estão com seus corações aflitos. E a primeira parte da nossa cena, como na semana passada, é entender a circunstância. E quando nós olhamos a circunstância, nós encontramos no versículo 46 a 47 o que está escrito lá, né? Da seguinte forma: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Então, como nós já sabemos, Jesus ele retorna para Caná da Galileia, onde ele fez o seu primeiro milagre dentro de uma festa de casamento, transformando a água em vinho. Cristo está voltando para a cidade que ele fez o seu primeiro milagre. E aí, quando você olha para essa ideia aqui, nós vemos que Jesus vai demonstrar novamente o poder para mais uma vez aquele povo tenha a oportunidade de entender quem é Cristo. Havia ali um oficial do rei, como o texto deixa muito claro. Nós não sabemos o cargo que esse oficial tem, mas nós sabemos que ele é um oficial do rei, então, ou seja, uma pessoa extremamente importante e rica da época. E este homem, ele está ali à procura de Jesus, porque de alguma forma Jesus ficou famoso pelo que ele está fazendo. Então esse homem, ele viu em Jesus a possibilidade de cura do seu filho. Então, se você imaginar que Cafarnaum fica a 30 quilômetros mais ou menos de Caná, então esse homem ele se deslocou praticamente 30 quilômetros para poder encontrar Jesus. E é interessante que as aparências externas e a sua posição social não significavam nada. Ele só conseguia pensar em seu filho que estava lá doente. E tem um comentarista desse texto que ele diz assim, relatando a respeito desse pai que estava preocupado com o seu filho, e ele fala que esse pai cometeu 2 erros. Primeiro erro: ele acreditava que para realizar aquela cura, Jesus teria de viajar a Caná até Cafarnaum e precisava estar ao lado da cama do garoto. Este homem está totalmente desesperado, possivelmente tentou de tudo para salvar a vida de seu filho, mas não conseguiu. Esse foi o primeiro erro. Segundo erro, ele também estava convencido de que o poder de Cristo Jesus não se estenderia além da morte. Ou seja, este homem ele estava simplesmente enxergando Jesus como um homem que fazia milagre e não como Deus. Mas é interessante, meus amados irmãos, que esse homem ele tinha fé em Cristo Jesus, mas uma fé simplesmente na cura. E muitas vezes as pessoas se achegam à igreja com esse mesmo tipo de fé. Está num momento de desespero e sabe que a igreja prega a palavra de Deus e tem a resposta para aquele desespero. Mas ele não sabe quem é Cristo Jesus ainda. Ele não sabe que a chave para ele ter uma transformação de vida é entender quem é Cristo. É isso que está acontecendo com o oficial do rei. E aí a gente precisa distinguir
dos curiosos e os necessitados. Os curiosos, eles vão seguir a Jesus simplesmente para ver o movimento e a ação de Cristo. Isso de quebra, se sobrar alguma coisa para eles, tudo bem. Mas os necessitados, eles vão à procura de Cristo Jesus como a resposta para suas necessidades. Mesmo que eles não entendam tudo o que Cristo fala. Mesmo que eles não consigam ver o que Cristo está fazendo. E a multidão que seguia Jesus era composta por curiosos e poucos necessitados. E este oficial era um necessitado. No ciclo natural da vida, se a gente parar para pensar, nenhum pai está preparado para enterrar o seu filho. No ciclo natural da vida, nenhum pai está preparado para enterrar o seu filho. E o que está acontecendo com este homem? Ele está com seu filho acamado. Ele é um homem rico, um homem que tem contatos, então possivelmente ele tentou de tudo o que ele sabia para curar o seu filho. E aí podemos resumir então essa circunstância da seguinte forma: um pai desesperado em busca da cura do seu filho. Eu acredito que você e eu, se estivéssemos na mesma situação desse oficial, estaríamos fazendo a mesma coisa. Num total desespero, procurando a cura para o meu filho. E se você soubesse que tinha um homem chamado Jesus Cristo, que estava curando pessoas, que estava realizando milagres, com certeza você andaria 30, 40, 50, até muito mais quilômetros para encontrar esse homem que poderia salvar o seu filho. Mesmo que você não entendia quem era esse homem, mesmo que você não sabia quem era direito esse homem, e o que ele fazia, e o que ele iria fazer pela humanidade, mas você iria atrás dele, porque é a resposta que você estava esperando. Então esta é a circunstância que nós encontramos dentro desse texto. Um pai desesperado em busca da cura do seu filho. Mas se a gente continua o texto, agora nós temos o nosso problema, que é a segunda parte, a nossa segunda cena. E o problema nós encontramos no versículo 46 a 47. A palavra de Deus diz assim: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou que fosse curar o filho que estava à beira da morte. Então, no mesmo texto, nós encontramos a circunstância e o problema. O problema que nós encontramos aqui é um pai desesperado, sem forças, que já fez de tudo, e agora a única chance que ele tem para a cura do seu filho é encontrar com esse Cristo que ele nem sabe quem é. Então esse é o grande problema. Nós temos um filho aqui acamado e um pai desesperado. Um filho que ninguém sabe qual é a doença. Um filho que está à beira da morte. Eu lembro, se você também teve uma mãe meio coruja como a minha, você deve perceber que quando você ficava doente na sua infância, a sua mãe entrava em meio desespero. Ela tentava de tudo para te animar, para ver você bem, tentava todas as possibilidades para procurar uma cura, um remédio, ia até os médicos e conversava com os médicos, e desta forma que o pai está agindo. Seu filho está lá acamado, sem esperança, prestes a morrer. E você, pai, deve saber muito mais do que eu, que quando seu filho está doente, você fica impotente, literalmente impotente, porque você não consegue tirar aquilo dele. Você preferia estar sofrendo no lugar dele, mas você não tem um controle sobre aquela situação. Hoje nós temos a facilidade de ter diversos médicos e ter acesso a uma medicina melhorada do que aquela época. Naquela época nós não temos a tecnologia que temos hoje e nem o avanço da medicina que temos hoje. E mesmo assim já te causa desespero quando o seu filho está doente. Imagina naquela época. E a multidão que seguia Jesus, eles sabiam que Jesus poderia curar as enfermidades. E aquele pai desesperado por não ser cristão, possivelmente, não ser judeu, possivelmente, ele está à procura desta oportunidade de conhecer a Cristo Jesus.
E aí eu gostaria que você parasse e pensasse um pouquinho. Um pai que não para de pensar no seu filho que está acamado, que já está sem forças, porque andou alguns quilômetros e também já fez de tudo para tentar a cura do seu filho. Um pai que as suas energias foram sugadas pela circunstância. Um pai que estava seguindo rumores da multidão que falava que existia um homem chamado Jesus que curava. E um pai que já tinha caminhado 30 km em busca da cura do seu filho. Temos dois problemas aqui. Primeiro, um pai totalmente desesperado. E o segundo, um filho à beira da morte. Então esse é o nosso problema. Então imagina essa cena. Um pai desesperado e um filho à beira da morte. E aí nós entramos na nossa terceira cena do texto, que aí é a solução, ou como João gosta de mostrar, o sinal, que nós sabemos que é o milagre que acontece. Versículo 48 a 52. Versículo 48 a 52 diz assim: Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas seu filho tinha melhorado, eles disseram: A febre o deixou ontem, à 13h, depois que o oficial do rei suplicou a Jesus. O versículo 48 mostra a resposta de Jesus diante do pedido do oficial. Nós sabemos que o oficial ele está desesperado ali, e Jesus ele mostra: se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. É um povo que precisava ver, e nós sabemos claramente, amados irmãos, que a fé ela é totalmente contrária desta ideia. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aquela multidão estava esperando ver coisas para crer. Tem um autor que diz assim: a fé que brota da experiência de milagres carrega o perigo da deformação e não possui raízes suficientemente profundas diante de provações severas. Ou seja, é uma fé circunstancial. Não é uma fé genuína, não é uma fé firmada, não é uma fé sólida. Então qualquer vento, qualquer onda, leva essa pessoa de volta para o seu estágio inicial. Deus é especialista, em usar uma fé superficial e transformá-la em uma fé genuína, como fez na vida desse oficial. O oficial chegou até Jesus com uma fé superficial, o homem que cura, e saiu daquele encontro com uma fé genuína, entendendo que aquele homem tem poder nas suas palavras. Muitas das vezes Deus usa as aflições da vida, como uma enfermidade grave, um acidente traumático, uma grande frustração ou um luto doloroso, para nos despertar, para despertar em nossos corações uma fé verdadeira. Não sei a história de todos, como você se chegou a Cristo Jesus, mas pode ser que você chegou dessa maneira. Por conta de um desespero, você reconheceu quem Cristo Jesus é. E não é só você que se chegou a Jesus desta forma. Muitas pessoas reconhecem quem é Jesus por conta da dor. E a fé deste oficial avança por segundo estágio. Olha, quando nós olhamos para o texto e nós vemos que o oficial do rei fala: Senhor, venha antes que meu filho morra. O que ele está esperando? Que Jesus volta 30 quilômetros até Cafarnaum, para naquele ambiente que o filho dele está, ele possa orar, possa estender suas mãos e curar o filho. E Jesus dá uma resposta totalmente diferente do esperado. Jesus ele fala: pode ir, o seu filho vive. Você imaginou você como pai recebendo esta resposta? Você não conhece Jesus, você só ouviu falar, e aí de repente você espera que Jesus fosse até você, porque você é uma pessoa importante,
Você tem dinheiro, você tem status, você espera que Jesus fosse até você ter a sua casa, na que você está hospedado, que o seu filho está ali acamado, fosse ali curar o seu filho. E de repente Jesus fala, não, pode ir. E é interessante a reação desse homem que chegou com uma fé num suposto homem que fazia milagre e sai entendendo que é um homem que tem poder na sua palavra. Olha só a reação deste oficial do rei. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Isso mostra que esse homem ele começou a entender o segundo estágio da fé. Que aí sim é uma fé que produz raízes profundas. É uma fé que entende quem Cristo Jesus é e entende o poder da palavra. Não foi a resposta que o oficial esperava, mas foi a resposta que ele queria, que o seu filho estivesse curado. O oficial não retruca a Jesus, não duvida das palavras de Jesus, ele simplesmente crê e volta. Eu fico imaginando eu numa cena dessa, não sei se eu teria essa reação. Eu poderia questionar a Jesus, falar, mas Jesus, não faz sentido o que você está falando, você nem foi lá, você nem sabe o que o meu filho tem, como que você curou sem ver? E isso só demonstraria o meu lado incrédulo de ser, né? E eu acredito que a grande maioria que estavam ali na multidão, pode ser que duvidou de Jesus. Olha lá, Jesus falando que para o cara voltar, nem deu atenção que deveria ter dado para esse oficial que está desesperado. Jesus ele é cruel, ele poderia ter acompanhado esse pai que está aí há dias desesperado por conta do seu filho doente. E aí nós vemos Hebreus 11:6 de maneira fantástica, como nós definimos fé em Hebreus 11:1. Em Hebreus 11:6 nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não temos o elemento fé regrando a nossa vida, vai ser impossível você agradar a Deus. Porque você vai olhar apenas para tudo aquilo que você vê. E muitas das vezes Deus age de forma que você não vê. E aí fica difícil você crer na ação de Deus. A fé não está fundamentada naquilo que vemos, mas está ancorada na palavra de Cristo Jesus. E a gente precisa canalizar a nossa fé na palavra de Cristo Jesus. Gostaria de ler o que um autor escreveu aqui. Da mesma forma, não existe nenhum obstáculo para Jesus hoje. Cristo está no céu, mas também está aqui conosco. Qualquer palavra que ele disser será obedecida até os confins do universo. Não importa qual seja a nossa emergência, podemos alcançá-lo instantaneamente. Ele ouve as nossas orações hoje, assim como ouviu as súplicas do Pai ansioso tantos séculos atrás. Como Cristo, em compaixão, agiu à distância para suprir a necessidade daquele Pai, Ele também age hoje para suprir as nossas necessidades. Aquele homem não precisou nem chegar em sua casa para receber a grande notícia, que o seu filho estava vivo. E ele, para confirmar que ele creu nas palavras de Cristo Jesus, ele pergunta, que horas foi isso? E ele é surpreendido com a resposta, no mesmo horário que ele estava suplicando a Cristo Jesus. Que fantástico esse milagre. E nós vemos aqui que Cristo Jesus, ele utiliza um método não convencional para realizar um milagre. Ele não estava presente no ambiente que o milagre foi operado. Mas ele mostrou que ele é o Deus que age mesmo não estando presente, mostrando a onipotência e a onisciência de Deus. E quando nós olhamos para a fé que Jesus deseja, ver, é uma fé que não exige sinais. A fé que Jesus espera de nós é uma fé que simplesmente confia nele. E assim que nós devemos nos comportar. Só simplesmente confiando em Cristo Jesus. Então, se nós vimos ali a circunstância, um pai desesperado e um filho totalmente acamado, nós vemos também o problema ali acontecendo, que nós temos um filho que está sem esperança nenhuma de vida, e um pai que está sem esperança nenhuma também, só olhando para um homem que ele nem conhecia.
E aí nós vemos a nossa terceira cena, acabamos de ver a nossa terceira cena, que foi Jesus realizando o milagre, o sinal, como João menciona. E agora, nossa quarta e última cena, o resultado de tudo isso. Versículos 53 a 54. Diz assim: Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhes dissera: o seu filho continuará vivo. Assim quereram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galileia. Encontramos dois grandes resultados aqui. Primeiro, a cura de um menino que estava na beira da morte. Um menino que com certeza já havia experimentado de todo tipo de tratamento possíveis da época, e ele é curado pela palavra de Cristo Jesus. Foi simplesmente pela palavra de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele falou: o seu filho continuará vivo. E esse menino foi curado. E nós sabemos que Deus age por meio da tua palavra até hoje. Até hoje Deus age por meio da tua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e transforma qualquer vida. O milagre ainda continua acontecendo. Pode ser que não o milagre que você espera, mas o milagre da salvação continua acontecendo. E esse é o nosso segundo grande resultado, que a casa do oficial creu no poder de Jesus. Este homem experimentou a fé salvadora. Ele e toda a sua casa passou a servir a Jesus Cristo. Nota que a primeira reação que ele teve foi transmitir a sua fé, transmitir o que Cristo fez para as pessoas que estavam naquela casa. Esse progresso espiritual, do oficial do rei, dizendo que a fé que se manifestou em um momento crítico se transformou numa fé confiante. Ele creu na palavra, teve paz em seu coração. A sua fé confiante se tornou-se uma fé confirmada. Porque aí quando ele saiu daquele lugar e voltou para Cafarnaum, sem questionar nada a Jesus, ele estava confirmando a sua fé. E de fato o menino havia sido completamente restabelecido. E levando toda a sua casa a mesma fé, aí ele demonstrou uma fé contagiante. Uma fé que contagiava pessoas. No primeiro milagre nós vimos Cristo restabelecer a alegria de um casamento. E agora nós vemos Cristo restabelecer a alegria de um lar que estava totalmente perdido e desesperado. Nós vemos claramente Deus transformando a tristeza de um pai em uma alegria por entender quem Cristo Jesus é. Depois da gente enxergar todos esses resultados, nós temos uma pequena frase que eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Um grande sinal foi realizado, onde não havia esperança, houve cura. E é isso que nós devemos nos apegar. Um grande sinal foi realizado em nossas vidas, onde não havia esperança, onde nós estávamos caminhando para o inferno, Deus nos trouxe cura. Muitas vezes não cura física de alguma doença que você tinha, ou cura de algum ente querido que você tinha na sua casa que estava enfermo, mas uma cura espiritual, libertando do poder do pecado. E não há uma cura melhor do que esta, a certeza da salvação em Cristo Jesus. 3 lições para a gente concluir o nosso texto. A primeira lição é que as tragédias da vida atingem todo mundo, independente da sua classe social, independente se você tem condição financeira ou não, independente se você foi formado em faculdade ou não, as aflições vão atingir o rico e o pobre. Mesmo que você tenha convênio, não significa que você está livre de doenças. Não significa que uma doença não pode te afligir. Mas a cura, ela é única. Nós sabemos que Cristo é a solução para as nossas aflições. Da mesma forma que o rico e o pobre têm aflições, nós sabemos que a cura é Cristo Jesus. Eu gostaria que você pensasse, se você está vivendo em um momento de aflição, entenda, Cristo é a cura para a sua vida.
Se você não se apegar a Cristo, a aflição vai te inundar e vai fazer você afogar na sua dor, na sua mágoa, vai fazer você se afogar no seu desespero. Você não vai ter mais esperança, porque você tirou o seu olhar de Cristo Jesus, pelo que Ele fez por você, e colocou apenas na sua aflição. Segunda lição, nós precisamos entender que Deus, Ele ainda opera milagres, mesmo que você não consiga ver. Enquanto nós estamos reunidos aqui, Deus não parou de agir. Deus está curando pessoas, Deus está salvando pessoas, Deus está transformando pessoas. Deus está agindo. Então a gente precisa crer nisso. Nós não precisamos ver para crer. Nós só precisamos entender o que Cristo fez por nós para crermos. Então isso é importante a gente entender. A gente precisa entender que em diversos momentos Deus age no silêncio. Mas precisamos confiar que Ele continua sendo onipotente, onisciente, onividente e onipresente. A gente precisa confiar que Deus não deixou de ser Deus. E quando nós olhamos para esse trecho, nós vemos que Ele tem o poder e está no controle de tudo e de todos. Então basta a gente confiar. Terceira lição e última: existem muitas pessoas necessitadas. E estas pessoas necessitadas, elas estão precisando ouvir quem Cristo Jesus é. Estão precisando conhecer quem Cristo Jesus é. E a melhor forma dessas pessoas conhecer quem Cristo Jesus é você saindo do seu conforto e sendo a resposta para o desespero dessas pessoas. Mas não que você venha se sobressair à mensagem, mas simplesmente você é um porta-voz da verdadeira mensagem que vai suprir a necessidade daquela pessoa. E quando nós olhamos para o nosso papel, nós somos a resposta para muitas pessoas desesperadas. O que você tem feito hoje para ser essa resposta? Para levar a resposta a estas pessoas? Muitas pessoas, elas não têm esperança de vida mais. Muitas pessoas, elas não saem mais do seu quarto por não ter motivo para viver. Muitas pessoas estão desesperadas pela situação que está vivendo. Outras perderam o seu emprego e não sabem como que vai vir o alimento na segunda-feira. Outras pessoas estão doentes e não conseguem ver a cura na medicina atual. E aí? O que fazer? A gente precisa pregar o Evangelho para essas pessoas, para que elas tirem o foco das circunstâncias e levem esse foco para Cristo Jesus, naquele que nos dá uma esperança eterna, onde não vai ter mais desemprego, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais doença e principalmente não vai ter mais pecado. Vai ter simplesmente a presença do Deus vivo, e isso é maravilhoso. E é nisso que nós devemos nos apegar. Vamos orar? Pai gracioso, como é bom enxergar na Tua Palavra o poder grandioso que o Senhor tem. Como é bom olhar para a Tua Palavra e ver que a Tua Palavra nos dá a resposta que precisamos. Como é bom olhar para a Tua Palavra e enxergar, Pai, o alto preço que foi pago na cruz. E entender que nós não precisamos ver para crer, nós precisamos apenas entender que Cristo Jesus é Deus. E isso sim, já basta para a nossa fé ser uma fé firmada na Tua Palavra, Pai. Que possamos entender também, Pai, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que se porventura alguém está com uma fé abalada, que o Senhor, Pai, age através da Tua Palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, e transforme essa fé vacilante em uma fé genuína, Pai, firmada nas Escrituras e no Senhor. Também venho te clamar em especial pelas pessoas que estão de alguma forma, Pai, sem esperança nenhuma e nunca nem ouviram falar o que o Senhor fez por elas. Use as nossas vidas para pregar o verdadeiro Evangelho para essas pessoas e que essas pessoas possam ser transformadas pela Tua Palavra e que essas pessoas possam sair de uma vida desesperada para uma vida cheia de esperança naquilo que o Senhor faz. E juntos, Pai, possamos continuar adorando o Senhor, porque o Senhor é grande,
O Senhor continua agindo, o Senhor continua onipotente, onisciente, onividente e onipresente, Pai. O Senhor continua sendo Deus e agindo em nosso meio. Que possamos nos apegar a quem o Senhor é. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.